partilhar de uma mensagem tão gloriosa, de um fiel tesouro para minha alma, a pátria de Jesus, lá onde nós não morreremos, lá em cima nós não envelheceremos jamais. Olá, aqui Deltamar Costa, pela graça de Deus, discípulo do profeta Cacó Felipe. Nós estamos em uma viagem missionária pelo Brasil, mais precisamente no estado do Pará. Nós estamos em uma pequena cidade chamada Serra dos Carajás, aqui um núcleo da Vale do Rio Doce. E assim como as demais cidades que nós já fomos, nós estamos aqui para fazer evangelização. Nós somos evangelistas da mensagem do profeta Cacó Felipe. Evangelistas são aqueles que levam o evangelho. Evangelho é boas novas de salvação. Nós não andamos o Brasil para pregar a Bíblia, ou seja, pregar aquilo que Deus disse ou fez no passado, por meio de outros profetas em outras gerações. Mas nós somos os verdadeiros evangelistas de nosso tempo, que levam as boas novas de salvação. Isso é, aquilo que Deus diz hoje, aquilo que Deus faz hoje, por meio de um profeta. Então é isso que todos os brasileiros devem saber. Até mesmo essa cidade, que é uma cidade privada, por assim dizer, isolada, passa-se por dois meios de fiscalização, duas barreiras, de fiscalização para chegar aqui. Mas isso não importa. Aonde que houver pessoas e for possível os discípulos do profeta Cacó Felipe chegar, lá nós estaremos para dizer a todas as pessoas que Deus está vivo. Sim, Deus é Jesus Cristo. Não há Deus a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que rege e domina sobre todos os outros deuses. Um Deus supremo, chamado Jesus Cristo, que um dia esteve na terra com duas missões. Uma para redimir as ovelhas perdidas da casa de Israel pelo seu ministério profético, de acordo com Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, e assim como Mateus capítulo 15, versículo 24. E também ele veio como Filho de Deus para redimir a humanidade. E a sua morte na cruz redimiu todos os seus filhos, desde Adão até o último Filho de Deus que nasceu sobre a terra. Mas nós estamos no presente, nós não estamos no passado, não estamos no tempo de Jesus, não estamos no tempo de Noé, não estamos no tempo de Paulo, não estamos no tempo de Martinho Lutero. Então nós não podemos pregar a mensagem do tempo desses profetas. Como eu disse, o evangelho é boas novas de salvação, notícia boa, notícia nova, e tratando-se de Deus, uma notícia que salva. Então as boas novas de salvação hoje, que todos os habitantes da terra, inclusive os brasileiros, devem saber, é a mensagem do profeta Cacó Felipe. É nesta mensagem que contém as palavras de vida eterna. Sim, é nesta mensagem do profeta Cacó Felipe que contém os mandamentos atuais de Deus para o nosso tempo. É nesta mensagem que contém as regras, os preceitos, as ordenanças de Deus para o nosso tempo. Sempre que Deus quer falar à humanidade, então Deus levanta um profeta, dá a ele um chamado, uma comissão, uma mensagem. E esta mensagem servirá para a salvação dos filhos de Deus e também servirá para julgamento e condenação de todas as religiões, de todas as igrejas, de tudo que os homens estão fazendo que é contra a vontade de Deus. Eu sei que bebida é contra a vontade de Deus, drogas, fumo, prostituição, roubo, assassinato, essas coisas todo mundo sabe que é contra a vontade de Deus. Mas o que as pessoas não sabem também é que as religiões é contra a vontade de Deus. Nenhuma religião está na vontade de Deus. O que as pessoas não sabem é que os caminhos que parecem ser bons, caminhos que parecem levar a Deus, que são as igrejas, também não é a vontade de Deus. Isso não está na vontade de Deus, isso é contra a vontade de Deus. Você ser membro de uma igreja católica, você ser membro de uma igreja protestante, de uma igreja evangélica, você ser membro de uma igreja branamista, você ser maçom, ser espírita, tudo isso está contra a vontade de Deus.
E estas coisas estão contidas na mensagem do profeta Caco Filipe. Por isso que nós distribuímos nas nossas viagens pequenos livros como esses, que são capítulos do livro do profeta Caco Filipe. Aqui, por exemplo, tem um capítulo 115. Se tu és cristão, então quem é o teu profeta? As pessoas dizem que são cristãs, mas quando você pergunta quem é o teu profeta, elas não sabem que para ser cristão precisa de um profeta. Elas pensam que para ser cristão deve crer na Bíblia, seguir a Bíblia, pregar a Bíblia. As pessoas pensam que para ser cristão deve acreditar em Jesus de Nazaré e assim por diante. Mas não é verdade. Por que as pessoas pensam isso? Porque as pessoas foram ensinadas de forma errada. Os homens corromperam as verdades de Deus. Os homens que eu digo, os líderes religiosos, corromperam as verdades de Deus a ponto de ensinar tais ignorâncias e tais mentiras para as pessoas. Que para alguém ser cristão é só ele crer em Jesus Cristo, ou eles crer na Bíblia e assim por diante. Ser cristão significa seguir Cristo. A palavra Cristo vem do grego, significa no português ungido. Então ser cristão é seguir Cristo, isto é, seguir o ungido de Deus. Cristo é ungido. Então, para alguém ser cristão, ele deve seguir o Cristo. Quem é o Cristo de Deus hoje? Quem é o ungido de Deus hoje? Sabemos que o ungido de Deus no tempo do dilúvio era Noé. O ungido de Deus no tempo do Egito era Moisés. O ungido de Deus no tempo de Acabe e Jezabel era Elias. O ungido de Deus, ou seja, o Cristo de Deus no tempo do rei Nabucodonosor, quando o povo de Israel foi ser deportado para a Babilônia, era Jeremias. Quando você lê a Bíblia, em cada geração havia um ungido de Deus. Quem era? O profeta. O profeta é o ungido de Deus, o enviado de Deus, o Cristo de Deus sobre a terra. No ano 33, o ungido de Deus era Jesus de Nazaré. Jesus confirma isso lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 14 ao 21. Ele citando o seu ministério, que era Isaías 61, versículo 2, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para fazer isto e aquilo. Está vendo? Jesus era o ungido de Deus, ou seja, o Cristo de Deus. Então dizer Jesus Cristo é o mesmo que dizer Jesus o ungido de Deus. Depois Paulo era o ungido de Deus para pregar às nações. Martinho Lutero, em 1520, era o ungido de Deus. E quem eram os cristãos então em cada tempo? Os cristãos são aqueles que seguem o ungido de Deus, o Cristo de Deus sobre a terra, que é um profeta. Então Maria Madalena, Marta, Maria, Zaqueu, o ladrão da cruz, todos aqueles do tempo de Jesus eram cristãos, não porque criam na Bíblia, não porque criam em Jeová, mas eram cristãos porque seguiam o Cristo, chamado Jesus de Nazaré. Depois, por volta do ano 53, Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, Silas, Barnabé, Apolo, aqueles do tempo de Paulo, como Júnior, Andrônico, Priscila, eles eram cristãos não porque criam na Bíblia, ou porque acreditavam em Jesus, mas porque eles seguiam Paulo, ou Cristo, o enviado de Deus, para o seu tempo. E assim foi em todas as gerações antes de Paulo. E assim foi em todas as gerações depois de Paulo. Em 1520, o Papa Leão X, os cardeais, os bispos, arcebispos, os padres não poderiam ser cristãos até eles seguirem o ungido de Deus, que era Martinho Lutero. Mas veja que todos os profetas da Bíblia não estão aqui. Os profetas da história, como Martinho Lutero, não estão aqui. Mas deve haver um Cristo de Deus sobre a terra. Deve haver um profeta de Deus sobre a terra. Se não há o ungido de Deus sobre a terra, então Deus não fala, porque Deus fala pelo profeta. Se não há o ungido de Deus sobre a terra, o profeta de Deus, então não há uma verdadeira igreja, porque Deus levanta o profeta e do profeta Deus tira a igreja. A igreja procede do profeta mensageiro. É o profeta mensageiro o único que pode criar, fundar ou formar uma igreja sobre a terra. Moisés foi quem formou a verdadeira igreja de Deus sobre a terra. Foi Jesus quem formou a verdadeira igreja de Deus sobre a terra. Foi Paulo quem formou a verdadeira igreja de Jesus Cristo sobre a terra entre as nações. Então deve haver um profeta sobre a terra. Se não há profeta, como diz as igrejas, como diz os padres e os pastores, por que existem padres e pastores? Por que existem apóstolos, bispos, evangelistas, se é o profeta mensageiro quem deve estabelecê-los? Como que no Brasil pode ter ministro da educação, ministro da defesa, ministro da saúde, ministro das relações exteriores sem o presidente? Se é o presidente quem estabelece os ministros. Ninguém pode dizer que no Brasil tem ministros e não tem um presidente. Para existir os ministros,
primeiramente tem que ter o presidente. Elege-se o presidente e o presidente irá estabelecer os ministros que irão trabalhar com ele no seu tempo, no seu governo. Elege-se o presidente e o presidente irá estabelecer os seus embaixadores para ser o seu porta-voz, o seu representante em cada nação da terra. Então Deus estabelece o seu profeta e é o seu profeta enviado quem vai estabelecer os ministros do evangelho. Nós estamos em Serra dos Carajás, estamos viajando no Brasil, não porque nós queremos, porque tivemos vontades, mas porque Deus nos comissionou por meio de um profeta. Hoje nós fazemos o ID do profeta Cacô Filipe. É o profeta Cacô Filipe, o único na terra que pode enviar um homem para pregar uma mensagem. Assim Jesus dizia no seu tempo: ide por todo mundo e pregai o quê? Pregai a Bíblia? Não, pregai a mensagem que Jesus tinha trazido. Quando Paulo disse para Timóteo ir pregar, para Tito ir pregar, para Silvano ir pregar, Paulo não mandava eles ir pregar a Bíblia, mas Paulo enviava eles com as suas cartas. Eram as cartas de Paulo que deveria ser pregada, lida e obedecida nos 4 cantos da terra, de acordo com Atos 13:47. Paulo estabeleci-o para que você seja a luz do mundo e de salvação de Deus até as extremidades da terra. A mensagem de Paulo era a salvação de Deus para o seu tempo. Então nós estamos aqui, vamos distribuir livros gratuitos para as pessoas. Tem aqui também Cacô capítulo 1, o capítulo 115 que eu já mostrei. Também há aqui folhetos, né? Aqui, por exemplo, folhetos que nós vamos distribuir com extratos do capítulo 142, a evidência da redenção, tirados do livro do profeta Cacô Filipe. O que as pessoas vão dizer? Isto eu não sei, também não tem importância. O que elas vão falar sobre nós? Isso não importa. O que elas vão dizer sobre Cacô Filipe? Elas vão acreditar? Elas irão receber o profeta? Isso nós não sabemos e isso não tem importância. A única coisa que realmente importa é nós dizer a toda a humanidade que Deus tem um profeta sobre a terra hoje e o seu nome é Cacô Filipe. Estou aqui com o irmão Tamilton Moraes, do litoral do estado do Pará, da cidade de Curuçá. O irmão José Humberto, que está residindo lá também, junto com o irmão Moraes. Eu sou da cidade de Paraupebas, mas não há limites para os discípulos do profeta Cacô Filipe. Aonde nós formos conduzidos, nós lá iremos para dizer às pessoas que Deus está vivo e que Deus tem um profeta. Se você é um filho de Deus, predestinado para a salvação, se você está em busca da salvação, você deve fugir das igrejas para sempre. Não há salvação nas igrejas. Deus não está nas igrejas. Deus é muito grande para estar preso dentro de uma igreja católica. Para começar, não foi nem Jesus Cristo quem fundou a igreja católica. Quando Jesus Cristo estava sobre a terra, não havia igreja católica. Nem a igreja católica ortodoxa, nem a igreja católica romana, nem a igreja católica grega. Não existia nenhuma igreja católica sobre a terra. Quando Jesus Cristo estava sobre a terra, não havia nenhuma igreja protestante batista, primeira igreja batista, segunda igreja batista, terceira igreja batista, igreja batista da redenção, igreja batista do avivamento. Não havia nenhuma igreja batista. Quando Jesus Cristo estava sobre a terra, quando os seus apóstolos estavam sobre a terra, não havia nenhuma igreja presbiteriana, nenhuma igreja metodista, nenhuma igreja luterana. Isso não havia lá. Quando Jesus Cristo estava sobre a terra, não havia nenhuma igreja evangélica. Quais das igrejas evangélicas que existem hoje na terra que estavam no tempo de Jesus? Nenhuma. De onde surgiu tantas igrejas? Os homens construíram as igrejas para arrecadar dízimos e ofertas. Isso é notório, isso está escancarado para todo mundo. Uma criança de 6 anos sabe que as igrejas são comércios, as igrejas são lojas, os padres e pastores são comerciantes. A palavra de Deus, o nome de Jesus Cristo, é o produto que é vendido e negociado nas igrejas. E os membros são os clientes. E os pastores usam as igrejas, os pastores usam a Bíblia, a palavra de Deus, usam a fé das pessoas, exploram a fé das pessoas para arrecadar dízimos e ofertas e construir os seus impérios sobre a terra. Será que eu estou mentindo? Será que eu estou exagerando? Qual é a pessoa hoje que não sabe disso? As crianças sabem disso, os adultos sabem disso, os velhos sabem disso. Qual é a pessoa sobre a terra que não sabe que as igrejas são comércios, são lojas? O governo sabe disso, os vereadores, os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores, os juízes, todo mundo sabe que as igrejas são comércio de dinheiro, sim, e comércio de almas. Eles comercializam dinheiro e eles comercializam as almas. Por isso, Deus, vendo a terra na escuridão,
Deus, vendo que os seus filhos estavam a caminhar para o inferno, Deus envia um profeta. No tempo do dilúvio, os filhos de Deus estavam a caminhar para o inferno, Deus enviou Noé. Deus, vendo os seus filhos no Egito caminhando para o inferno nas religiões dos egípcios, Deus enviou Moisés. No ano 33, Deus, vendo que os seus filhos caminhavam para o inferno com os fariseus e saduceus, Deus enviou Jesus de Nazaré. Deus enviou Paulo, Deus enviou Pedro, Deus enviou Martim Lutero, Deus enviou William Branham. Hoje Deus enviou Cacô Filipe. Cacô Filipe não veio para fundar uma igreja, fundar uma religião, arrecadar dízimos e ofertas. Cacô Filipe veio para a salvação dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Cacô Filipe veio para a sua salvação. Agora, mesmo que você não seja um filho de Deus, Cacô Filipe é o profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou para o seu tempo. Desejo que o Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, possa ajudar os seus filhos a encontrar o caminho da salvação. Amém. Estas são as bondades de Jesus Cristo, que nós não somos consumidos, porque sua compaixão não se esgotará. Ela se renova cada manhã, ela se renova cada manhã. Estas são as bondades de Jesus Cristo,